Olá, vamos dar início aí a nossas questões envolvendo a parte de derivadas. E são algumas questões um pouco mais, vamos dizer assim, amplas. São questões que envolvem também a parte de construção de gráficos. Então são questões bem legais aí para a gente poder trabalhar. A primeira questão que eu vou fazer aqui com vocês, ele fornece essa função. F de x é igual a x ao quadrado menos 1 que multiplica x menos 3. E aí ele quer saber quais são as raízes da função. Depois ele quer que calcule a derivada iguale a zero. Depois ele quer que calcule a segunda derivada iguale a zero também. Saber se a função é crescente e saber se a função é côncava ou convexa em tal intervalo. Bem, a primeira parte é a conhecida raiz da função. Para achar as raízes disso aqui é bem tranquilo. Deixa eu colocar aqui com mais espaço. F de x é igual a x2 menos 1 que multiplica x menos 3. Então, se eu quero que isso aqui dê zero, uma opção já é zerar x menos 3. E zerar x menos 3 é x igual a 3. Então, x igual a 3 já é uma raiz. E eu quero zerar isso aqui, x ao quadrado menos 1. Se eu quero zerar isso aqui, x ao quadrado é igual a 1, então o x pode ser mais ou menos 1. Então, a gente já tem as três raízes dessa função. As raízes dessa função, menos 1, mais 1 e 3. O que ele está perguntando a gente é que nesse intervalo de menos 3 a 3, tem no máximo duas raízes. Ora, a gente acabou de descobrir que as raízes, elas se encontram em menos 1, em 1 e em 3. Então, nesse intervalo fechado entre menos 3 e 3, a gente já tem o quê? 3 raízes. E ele está dizendo para a gente que tem no máximo duas. Então, falso. Tem 3 raízes. Então, não é no máximo duas. Então, beleza. Mas agora a gente quer achar a derivada dessa função. Então, para achar a derivada dessa função, eu recomendo fazer um trabalhinho. Do jeito que está aqui, a gente pode dar sequência. Só que do jeito que está aqui, a gente vai fazer um produto de funções, né? Então, a gente tem a opção de fazer pelo produto ou então já destrinchar e desenvolver. Bem, eu vou fazer pelo caminho que inicialmente é mais longo. Inicialmente é mais longo, vamos lá. F de x, ele é x2 menos 1 que multiplica x menos 3. Então, eu vou desenvolver isso aqui, ó. Então, na prática, aqui a gente vai ter x3, que multiplica menos 3x2, menos x mais 3. Pronto, cheguei na função. E agora a gente vai derivar isso aqui. Então, derivar isso aqui, basta apenas lembrar que a derivada de x elevado a n, ele é n, x elevado a n menos 1. Pronto. Então, a derivada de x3 é 3x2. A derivada de menos 3x2 é menos 6x. A derivada de menos x é menos 1 e a derivada da constante é 0. Isso aqui é o nosso f' de x. Guarda. O que foi exigido aí para a gente calcular é f' de x igual a 0. Então, resolução de nosso velho Bhaskara. Está aqui o a, está aqui o b, está aqui o c. Então, o nosso delta, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, a gente tem aqui, ó, 36 e a gente tem aqui, ó, mais 12, dando, então, 48. Então, 48, a gente já sabe que o delta é maior do que zero, então tem duas raízes. Duas raízes. Vamos ver o que é que ele falou para a gente. Tem, no mínimo, duas raízes reais no intervalo entre menos 3 e 3. Bem, eu sei que tem duas raízes. Dizer mínimo de duas é possível, desde que estejam nesse intervalo. Então, a gente precisa calcular. Então, vamos fazer. Para achar as raízes, é menos b, nesse caso daqui, menos b é 6, mais ou menos a raiz de 48 sobre 2a, que é 6. 48, a gente poderia fatorar, né? É 4 vezes 12, mas vamos ver se a gente consegue fazer assim. A gente poderia dizer o seguinte,
Raiz de 48 é muito próximo de 7. Raiz de 49 é 7. Então, a gente tem 6 mais 7, 13. 13 sobre 6. É um pouquinho maior do que 2, tá? Um pouquinho. Mas é perto de 2, só que um pouquinho maior do que 2. E essa conta aqui, ó, 6 menos 7 é menos 1 sobre 6. Então, é um pouquinho menor que 0, né? Menor que 0. É negativo, menos 1/6, basicamente. Então, a gente está encontrando que uma raiz, ela é menos 1/6, próximo de menos 1/6, próximo, está nessa região aqui, e a outra é próximo de 2, um pouquinho depois. Então, as duas raízes se encontram entre menos 3 e 3, sim. Tem duas raízes entre menos 3 e 3. Quando ele fala que no mínimo tem duas, está verdadeiro, porque tem duas, então no mínimo tem duas nessa região. Então, esse item ele é verdadeiro. Agora a gente vai derivar de novo. Derivar novamente essa função que a gente já tem, vou copiar ela. Esse f' de x, ó, ele tinha fornecido para a gente 3x2 menos 6x menos 1. Se a gente derivar de novo, para obter a segunda derivada aqui, a gente vai ter 6x menos 6. Se a gente igualar a zero, que é o pedido da questão, a gente vai colocar, ó, se 6x menos 6 igual a 0, x igual a 1. É a raiz dessa segunda derivada. Então, analisando, tem no máximo uma raiz real. É verdade, tem uma raiz real, é uma função do primeiro grau. E ela está nesse intervalo, está sim, porque a nossa raiz, ela deu 1, que está naquele intervalo, sim senhor. Beleza. Agora, para saber se a função é crescente ou decrescente, aí a gente precisa lembrar que quem determina ser crescente ou decrescente é o sinal da derivada. Se a derivada ela for positiva, é crescente. Se a derivada ela for negativa, ela é decrescente. Então, a gente vai analisar, a gente achou aqui, ó, que as raízes, temos aqui, as raízes era próximo de 1/6 e 2. Então, veja o que vai acontecer. Vamos trabalhar em cima disso, tá? A gente está analisando aqui o sinal da primeira derivada. Vamos analisar agora o sinal da primeira derivada. Então, f' de x foi igual a 3x2 menos 6x menos 1. Aí a gente já viu que as raízes elas estão próximas de menos 1/6 e de 2. A parábola teria concavidade para cima aqui, ó, concavidade para cima. Então, isso aqui é mais, isso é mais e isso é menos. Então, a função ela é crescente até mais ou menos 1/6, decrescente entre menos 1/6 e 2 e crescente para valores maiores do que a região próxima de 2 ali. Então, ele está querendo dizer aqui para a gente, ó, na questão, que é crescente de menos infinito a menos 3. De menos infinito até menos 3, então é essa região aqui, ó, que sempre a derivada ela é positiva. Então, de menos infinito até menos 3, como a derivada está dando positiva, a função ela é crescente, sim senhor. Então, se a função é crescente nesse intervalo, é isso que ele está dizendo, é verdadeiro. Agora, para saber se é côncava ou convexa, a gente, na verdade, precisa analisar o sinal da segunda derivada. Quando a segunda derivada é positiva, ela é côncava, ela tem concavidade para cima. Quando a segunda derivada ela é negativa, ela tem concavidade para baixo, a gente vai chamar isso de convexa, côncava e convexa. Então, a nossa segunda derivada, ela está aqui, ó. A equação ela é 6x menos 6. É uma reta crescente, a raiz é 1, então na prática é assim, positivo e aqui é negativo. A região que ele está querendo é de menos infinito a menos 3. Então, de menos infinito até menos 3, encontra-se nessa região que tem segunda derivada negativa. Então, segunda derivada negativa, a concavidade é para baixo, que é convexa. Então, se ela vai ser convexa, aqui está dizendo que é côncava, então ó, é um item falso. Então, uma questão relativamente simples, um pouquinho trabalhosa, porque as provas são trabalhosas, mas relativamente simples, sem casca de banana, beleza? Valeu então.